Olá aos amigos, aos irmãos, peço a bênção de todos. Eu sou Fábio Ragazon, pai de santo sacerdote do Templo de Umbanda Cruzada Fé e Vida, localizada no município de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Venho trazendo aqui o segmento dos vídeos da série Teologia Básica de Umbanda. Esse é o 6º vídeo e hoje nós vamos falar sobre linhas, ramificações, sobre elementos do espaço físico e alguma coisa sobre hierarquia. Lembrando que esse não é um curso de Umbanda, né? O terreiro ele tem cursos que são feitos semanalmente, né? Então, se alguém quiser participar de um curso, só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente faz a inscrição. Só que esses são vídeos falando sobre um básico somente da Umbanda, onde a gente vem passando o nosso aprendizado, né? Não é um curso de Umbanda esses vídeos. Então, para a gente não se prolongar mais, né? Vamos dar início ao assunto. Esse é o canal Umbanda RS, onde falamos sobre batuque, sobre nação, sobre Umbanda, sobre Quimbanda. Seja bem-vindo ao canal. Hoje então nós falaremos sobre vertentes de Umbanda, linhas, ramificações, né? Formas de cultuar a Umbanda, mas sem fugir da Umbanda. Então eu vou estar citando aqui no vídeo de hoje algumas só linhas ou ramificações, assim vamos dizer, mais conhecidas, né? Que a gente vê mais por aí. Então as que eu vou estar citando hoje, falando brevemente sobre elas. Nós temos a Umbanda tradicional, a Umbanda dita assim criada, quando foi criada pelo Zélio Fernandino de Moraes, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que leva com ela a caridade, a fraternidade. Esse é o ponto principal da Umbanda tradicional. Nós temos também a Umbanda de Almas de Angola, ou Umbanda de Angola, né, que além dos rituais da Umbanda tradicional, também se utiliza também de muitos rituais, de muitos preceitos da linha africana. Nós temos a Umbanda branca, né, ou Umbanda de mesa, vamos dizer assim, algumas pessoas chamam assim. Ela é voltada à doutrina espírita, à doutrina kardecista. Temos também a Umbanda de caboclos, onde se cultua, onde se leva mais assim, com mais força, os índios, os caboclos de mata, mas não são muito cultuados os orixás em si e outras linhas, né? Temos a Umbanda esotérica, que foi criada por W.W. da Mata. Ela traz com ela, assim, é considerada um conjunto de leis divinas. Temos também a Umbanda iniciática, derivada da Umbanda esotérica. Ela foi fundada por Pai Rivas. Ela tem influência oriental e tem o uso de mantras. Temos também, acho que de repente no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, uma das mais cultuadas, não sei se só aqui, né? Mas até porque aqui temos algumas barreiras dentro da Umbanda por causa do batuque da nação, né? Mas a Umbanda cruzada, Umbanda traçada, Umbanda mista, onde se tem o culto ao orixá, onde se tem o culto ao caboclo, ao preto velho, ao exu, ao baiano, ao boiadeiro, ao marinheiro, né? Cada um cultuado da sua forma, do seu jeito, mas todos cultuados dentro da Umbanda. E ainda existem muitas outras linhas ou ramificações de Umbanda que a gente pode falar: Umbanda popular, Umbanda de preto velho, o molocô. Alguns têm um bandomblé, que chamam uma mistura de Umbanda com candomblé, né? Temos muitas outras linhas e ramificações ainda por aí. Mas, indiferente ou independente, assim, vamos deixar bem claro que não é porque uma pessoa cultua mais uma linha da Umbanda que puxa mais para o espiritismo, ou mais para o catolicismo, ou mais para o africanismo, que a gente tem que julgar e dizer que não é Umbanda. Não, ela segue aqueles preceitos básicos
que falamos no vídeo passado, se ela segue isso, ela é Umbanda. Ela só tem a sua linha diferenciada só, onde se cultua mais um lado, mas não somente aquele lado. Porque a gente tem que deixar claro assim, se eu cultuo dentro da minha casa uma Umbanda, que só se fala sobre espiritismo, trabalho de mesa e tudo mais isso, bom, aí, e não sigo aqueles preceitos básicos, aí não é Umbanda, aí é espiritismo, né? Se eu, da mesma forma o africanismo, se eu cultuo só o orixá dentro da minha casa, faço culto aos orixás, aí não é Umbanda. Aí o candomblé, ou é o batuque, mas não é Umbanda, né? Então a Umbanda, ela tem as suas vertentes, as suas linhas que cultuam mais, que tem um lado mais forte, mas cultuam todos os outros e seguem aqueles preceitos básicos, né? Então, assim, não podemos julgar porque uma Umbanda ela faz mais, segue uma doutrina kardecista, mas ela tem todos os seus princípios. Então ela é Umbanda, a gente não pode generalizar e olhar e julgar. Então agora a gente vai falar assim, sobre alguns elementos básicos que se tem em um terreiro de Umbanda. Lembrando que terreiro, templo, ilê, casa, tenda, seja como for chamado, não precisa ter um nome específico, né? Aqui é templo de Umbanda, em outros lugares são casa, em outros lugares são ilê, em outros lugares... Então cada lugar tem o seu nome dado, né? Então isso não tem nenhuma diferença, assim, independente do nome que for dado, né? Um terreiro, um templo, tem que ter alguns elementos básicos. E já deixando assim bem claro assim que independente, né, do jeito que se faça, ou como se faça, ou o tamanho que é, esses elementos em que eu vou falar, isso não importa, né? Como se faz, como tem, que bom, né? Muitos ainda falam assim, imagens é coisa de sincretismo católico, de coisa sincretizada. Bom, a gente tem que entender uma coisa em primeiro lugar. Umbanda usa de sincretismo, então se usa de sincretismo, se usa de imagem, se usa de imagem, se usa um congá, né? É preciso ter um congá? É preciso ter um congá. Ah, mas eu não preciso ter imagens, não preciso ter nada. Sim, a gente não precisa ter, mas a gente sincretiza. E as imagens são um ponto de força, né? Vamos dizer assim, um portal para que a gente possa estar se concentrando e entrando em contato com o sagrado. Não quer dizer que dentro daquela imagem tem um santinho ali dentro, um caboclinho, alguma coisa. Não, não é isso. As pessoas muitas vezes confundem também, né? Mas esse é um ponto de força para nós, né? Nós temos a trunqueira, que é ou firmeza, um assentamento na entrada do terreiro, na entrada do templo, para que esteja vigiando e cuidando o templo. Nós temos um salão, independente de tamanho, diferente se for grande, se for pequeno, mas ali vai ser feito os trabalhos de incorporação do médium, de desenvolvimento. Então a gente precisa ter isso. A gente precisa ter uma cozinha dentro de um terreiro, dentro de um templo, para a gente estar podendo fazer as oferendas, para a gente estar podendo trabalhar tudo isso. Então são elementos que chamamos de elementos físicos básicos, né? O que é um terreiro se não tiver um lugar para a gente se incorporar? Vamos dizer assim, desculpa até o jeito de falar, mas se o médium não tiver como trabalhar, não tem como ser. Se nós não tiver uma firmeza, se nós não tiver... Onde que vamos fazer as firmezas? Onde que vamos fazer o trabalho? Então a gente precisa ter algumas coisas básicas para a gente poder chamar de terreiro, para a gente poder chamar de templo. E volto a dizer de novo, né? Não precisa eu ter um congá com 300 imagens num congá. Não preciso isso. Acho que aqui atrás vocês estão vendo o meu, aqui ele é bem simples, né? Poucas imagens, mas é o meu sagrado. É onde eu me sento, onde eu baixo minha cabeça, onde eu me ajoelho, onde eu bato a minha cabeça, onde eu consigo ter a minha concentração, a minha ligação e fazer a minha ligação com o sagrado. Então, indiferente do tamanho que for um salão, que for a cozinha, que for o banheiro, que for a tronqueira, que for o congá, é indiferente, não importa o tamanho, mas sim
onde tu possa fazer essa ligação, né, com o sagrado, onde possa te concentrar. Não que dentro da tua casa tu não possa te fechar teus olhos, te concentrar em entrar em oração. Claro que pode, né? Mas esse lugar é um lugar onde se mantém o silêncio, o respeito, onde se mantém tudo isso. Então a gente precisa desse campo de força para a gente poder fazer que os trabalhos aconteçam. Algumas pessoas falam que Umbanda ela precisa ter um ogã, um tamboreiro, né? Uma pessoa que bata o tambor, que bata o atabaque, que toque. Bom, eu discordo, né? Não querendo ser mais que ninguém, mas eu creio que a Umbanda, para se tocar uma gira, para se tocar uma sessão, para se tocar a tua força, o teu cantar, o teu rezar, o teu ligar, né, com o sagrado, não é preciso ter. Traz uma energia muito melhor, muito maior, traz, é muito melhor. Para muitas pessoas é muito mais fácil a incorporação com um tambor, né? Mas eu não creio que seja necessário, básico, principal, um tambor, um tamboreiro. Se fosse assim, se precisasse de um tambor para acontecer a incorporação, então eu acho que não existiria incorporação, porque nem em todos os momentos da nossa vida a gente utiliza do tambor, do atabaque, para poder chamar as entidades. Numa festa, né, numa comemoração, creio sim, aí é preciso ter, né, mas não sempre. Então eu não coloco como um ponto básico, principal, ter um ogã, um tamboreiro, né, nem como hierarquia e nem como principal fundamento ou elemento de dentro da Umbanda. E aí isso vai puxando um outro assunto justamente da hierarquia, que o que nós podemos falar, né? Dependendo da doutrina da casa, da tradição, a gente sabe que algumas têm, algumas não têm. Para algumas casas, somente o pai de santo ou mãe de santo, o sacerdote, já é de grande tamanho, já está o suficiente, já está bom, né? Em outras casas, além do pai de santo ou da mãe de santo, nós temos o chamado pai pequeno, aquele que é presente em casa na falta do pai ou da mãe de santo, é ele que vai fazer os trabalhos, é ele que vai correr atrás, é o braço direito, né, do pai de santo ou da mãe de santo. A gente não pode esquecer também de uma linha de hierarquia, padrinhos, né? Não são todas as casas que cultuam, que fazem isso, de ter padrinhos. À medida que a gente vai conversando assim com as pessoas, eu vi algumas casas que não utilizam de padrinhos nas obrigações, nem na continuação, assim vamos dizer, né, do caminhar. Mas aqui, na minha tradição, na minha doutrina, na minha cultura, eu utilizo de padrinhos. Cada vez que um filho faz uma obrigação, né, essa palavra é obrigação, né, mas cada vez que um filho faz uma obrigação, ele tem o seu padrinho que segura, né, junto com ele, que está ali. Na falta do pai de santo ou da mãe de santo, do pai pequeno, ou seja, de quem for o padrinho, vai estar ali ajudando, vai estar sempre prestativo, né? Então aqui eu sigo com essa linha de que se precisa ter padrinhos também, né? Dentro de um terreiro de Umbanda, uma das... Desculpa eu ri, mas é que o Cambone, ele é tão importante na caminhada da Umbanda, e as pessoas parecem que têm vergonha de dizer que são Cambone da Umbanda. Eu sou pai de santo, eu muitas vezes, dentro do meu terreiro, eu boto os filhos a abrir para dar confiança a eles, abrindo a sessão, abrindo a gira, fechando ela, levando adiante. Então eu vou dando uma confiança, preparando eles junto, né, para que quando chegar o momento de abrirem o terreiro deles, eles estejam mais preparados, com mais confiança, né. Então eu não tenho problema, eu toco o tambor, eu atendo as entidades, eu sirvo as entidades, mas eu sou pai de santo, mas eu não tenho vergonha de dizer que eu sou Cambone, mas as pessoas têm vergonha de chegar e dizer eu sou Cambone. O Cambone é tão importante dentro da Umbanda que é ele quem faz
transição entre o médium, entre o consulente, né? Entre o espírito e a matéria. É ele que traduz muitas palavras. Ele faz quando a gente é Cambone, a gente tem um aprendizado, um amplo de aprendizado, porque a gente aprende com o caboclo que é da mata, o caboclo que é da pedreira, o caboclo que é da cachoeira, a gente vê o que é o axé, é tão legal ser Cambone. Mas eu vejo as pessoas dizerem, não, entrei para Umbanda hoje, eu já estou me incorporando também. Chega na Umbanda, vai para a corrente, vai se incorporar, né? E aí a gente vem também, eu vejo daí, e pelo menos aqui eu faço também, não é uma separação, vamos dizer assim, mas de certa forma é uma separação, onde é os médios iniciantes, né? Porque aqui vai ter que passar por ser Cambone primeiro, para depois vir como um médio iniciante, a não ser que seja um caso diferenciado, mas aqueles médios que estão iniciando, eles ficam de um lado no momento da consulta, no momento do passe, do descarrego, né? Então a gente separa naquele momento, porque tem pessoas que vêm e querem tirar uma consulta e são iniciantes ainda estão aprendendo. Em muitas casas eu vejo a discriminação. E aí é isso que eu falei, não é uma separação, mas não sendo uma separação, eu separo somente isso, né? Para quê? Para que o consulente, né, a pessoa da assistência venha, tome, o médium já está preparado, a entidade já está preparada para dar um passe, um descarrego, então ele já fica de um lado, ele já pode dar ali, já pode dar uma consulta, uma palavra, né? Porque a consulta em si é o que eu explico, o caboclo não tem que estar dando consulta e sim ajudando com palavras, e não está dando consulta, até porque esse negócio de cobrar consulta é errado, não é da Umbanda, não concordo com isso, porque não é da Umbanda cobrar por consulta. Então já digo que caboclo, preto velho, seja a entidade que for aqui, ela não está aqui para ficar dando consulta para os outros, né? E sim para estar ajudando, dando uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, ajudando, dando uma luz para o caminho daquela pessoa, mas sem estar dizendo sobre presente, passado, futuro, ou até mesmo inventando coisas. Então, vai se passando por essa doutrina, e à medida que vai chegando a um certo grau, ela passa a dar consultas também, além do passe e tudo mais. Então, só que em algumas casas eu vejo daí a discriminação já, né? Aí já é diferente já. Mas cada casa é uma tradição, cada casa é uma linha a ser seguida, né? Então eu não posso julgar, né? Cada um faz do jeito que é melhor, e se dá certo, é o certo. E quando eu digo que de certa forma eu vou fazendo isso aqui dentro do terreiro, e assim como aprendi, em muitos outros também fazem assim, porque tudo na vida a gente precisa ter um aprendizado, né? E dizer sobre incorporação consciente, inconsciente, semiconsciente, vem nisso, pode haver a mistificação, então tudo vem no seu tempo, né? E por isso que eu sempre digo, estudar, aprender, conversar, escutar, isso é maravilhoso. Assim as entidades vão evoluindo, assim nós vamos evoluindo, assim há uma evolução total. Bom pessoal, vamos encerrando esse vídeo, esse 6º vídeo, para não ficar muito longo, né? Próximo vídeo vamos assim estar entrando no assunto geral, mais da Umbanda. Vamos estar falando sobre as 7 linhas de Umbanda, sobre as 7 linhas de trabalho da Umbanda. Então assim vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas onde vamos poder dizer, onde vamos entrar de vez num assunto, e não só um básico, como a gente vem falando até agora, lembrando que não é curso, e mesmo assim as 7 linhas da Umbanda não tem como a gente explicar em um vídeo só, mas é um próximo vídeo que a gente vai fazer, o 7º vídeo da série, justamente o 7º, falando sobre as 7 linhas de Umbanda. Espero que eu possa ter passado um pouco de entendimento, né, de conhecimento. Sei que muitas vezes o tempo é curto, não tem como eu poder explicar melhor, eu poder falar melhor. Então,
Como eu disse no começo do vídeo, temos um curso no terreiro, né? Quem quiser pode estar entrando em contato, que a gente está formando uma próxima turma já para esse próximo curso. Deixo aqui um abraço a todos vocês, deixo assim um axé de saúde, de caminhos abertos, peço aos pais. Um grande, grande, grande abraço mesmo a todos vocês, muito obrigado a estarem perdendo, vamos dizer assim, alguns minutos, mas alguns minutos que pode ser produtivo para nós todos. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e Saravá Umbanda!